Olá! Neste vídeo vamos aprender a utilizar o indicador volts. Quando o indicador reconhece uma força a favor da tendência, ele acende, ou seja, ele fica amarelo se for uma força compradora, ou roxo, se for uma força vendedora. E quando ele perde a força, ele apaga e fica preto. Toda vez que o box está preto, apagado, e depois acende em amarelo, chamamos isso de choque. Por exemplo, aqui, o box estava preto, e depois acendeu, ficando amarelo, acontecendo um choque. No caso da venda é o mesmo princípio. Toda vez que o box está preto, apagado, e depois acende em roxo, chamamos de choque. Por exemplo, aqui, o box estava preto e depois acendeu, ficando roxo, acontecendo um choque. Agora vamos falar sobre o disjuntor. O disjuntor funciona como um filtro, para você conciliar junto com os indicadores volts 110 ou volts 220. Então, sempre antes de fazer sua entrada, você deve verificar se o disjuntor está autorizando você a fazer a operação, ou seja, se a cor do disjuntor corresponde à mesma cor do indicador. Como neste caso, que o indicador está amarelo, e o disjuntor também está amarelo, autorizando a entrada na compra. Repare que quando as cores do indicador e do disjuntor não correspondam, ele não autoriza as entradas, assim evitando possíveis stops. A mesma coisa no caso da venda, se o indicador estiver roxo, eu analiso se o disjuntor também está roxo, assim autorizando minha entrada na venda. Caso as cores do indicador e do disjuntor não correspondam, eu cancelo as entradas. Repare que quando ele acende, ele mostra na escala de preços o ponto para você colocar sua entrada na compra, e o ponto para você colocar o seu stop. E a mesma coisa no caso da venda. Ele mostra na escala de preços o ponto para colocar sua ordem de venda, e o ponto para colocar o seu stop. Agora, vamos falar sobre o gráfico de minutos. Toda vez que o candle está preto, apagado, e depois acende em amarelo, chamamos isso de choque. Por exemplo, aqui, o candle estava preto, e depois acendeu, ficando amarelo, acontecendo um choque. Agora, vamos falar sobre a entrada. Repare que a entrada é na máxima do candle que deu o choque. Então, a entrada é no rompimento da máxima do primeiro candle amarelo. Observe que, se a entrada for ativada, ou seja, se superar a máxima do primeiro candle amarelo, ele ficará marcado com um tracinho, marcando a entrada e o stop. Caso o candle acenda, dando choque, mas não ative a entrada, ou seja, não supere a máxima, ele não fará o tracinho no gráfico. Neste caso eu cancelo a minha entrada e aguardo uma próxima entrada. Repare que, após fechar o candle que deu o choque, na escala de preços irá sinalizar o ponto para pregoar a sua ordem de compra, e o seu stop. No caso da venda é o mesmo princípio. Toda vez que o candle está preto, apagado, e depois acende em roxo, chamamos de choque. Por exemplo, aqui, o candle estava preto e depois acendeu, ficando roxo, acontecendo um choque. Agora, vamos falar sobre a entrada. Repare que a entrada é na mínima do candle que deu o choque. Então, a entrada é no rompimento da mínima do primeiro roxo. Observe que, se a entrada for ativada, ou seja, se superar a mínima do primeiro candle roxo, ele ficará marcado com um tracinho, marcando a entrada e o stop. Caso o candle acenda, dando choque, mas não ative a entrada, ou seja, não supere a mínima, ele não fará o tracinho no gráfico. Neste caso eu cancelo a minha entrada e aguardo uma próxima entrada. Repare que, após fechar o candle que deu o choque, na escala de preços, irá sinalizar o ponto para pregoar a sua ordem de venda e o seu stop.
Mais um detalhe: o choque pode acontecer também direto na mudança de cor entre o amarelo e o roxo. Como neste caso, se ele superasse a mínima do candle anterior, a entrada seria válida. No gráfico de minutos, disjuntor é utilizado da mesma forma. Sempre antes de fazer a entrada, a cor do disjuntor deve ser a mesma cor do indicador, assim validando a entrada. Se o indicador e o disjuntor estiverem de cores diferentes, eu descarto a entrada. Desta forma, simples, prática e objetiva faremos nossas operações.